Porque Novembro Azul é a campanha mundial de combate ao câncer de próstata. E de acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Mais de 65 mil novos casos são diagnosticados ao ano no Brasil e mais de 15 mil mortes são registradas por causa da doença. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora via Skype com o urologista e pesquisador da USP, Dr. Flávio Iuzuka. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. E eu já vou aproveitar e pedir para o senhor já começar fazendo um alerta sobre esse mês que fala tanto sobre a prevenção do câncer de próstata. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E eu quero salientar a importância dessa campanha nacional que faz com que os homens, que normalmente não têm essa consciência igual das mulheres de cuidar da própria saúde, passem a procurar o especialista, no caso nós urologistas, para cuidar da saúde, tá? Como você disse, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum no sexo masculino, perde apenas para o câncer de pele, e é a segunda causa de câncer, tá? Só perde para o câncer de pulmão como causa de morte. Então, nós queremos fazer esse alerta porque quando nós diagnosticamos o câncer de próstata na fase inicial, a chance de cura é de 98%. Essa é a razão da importância da campanha. Doutor, isso é muito importante. Quais são as causas do câncer de próstata? Câncer de próstata tem como causa, geralmente, um fator hereditário, tá? Então, homens que têm um histórico na família têm um risco aumentado em 400% de ter câncer. Então, esse é o alerta. Pacientes que têm pai ou irmãos com histórico de câncer de próstata devem iniciar o rastreamento anual mais cedo, aos 45 anos. O segundo fator de risco é o racial. Então, negros devem começar também aos 45 anos. E os demais homens aos 50 anos de idade. E esse exame, lembramos que é anual. Doutor, é verdade que o câncer ele é assintomático? Sim. O câncer de próstata, no seu estágio inicial, não provoca nenhum sintoma. E é isso que faz com que seja uma doença muito perigosa, né? Num estágio intermediário, ainda a doença é curável, pode dar alguns sintomas, como jato fraco, jato interrompido, jato urinário interrompido, acordar à noite para fazer xixi mais de uma vez, pode ter sangue na urina ou sangue no esperma e também em casos avançados a gente costuma observar dores ósseas, principalmente na coluna e insuficiência renal, tá? Mas lembramos, a doença, quando ela é curável, ela não provoca nenhum tipo de sintoma. E como que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico é feito do exame físico, inicialmente, né? Através daquele exame tão temido pelos homens que se chama toque retal. É um exame muito rápido, demora mais ou menos 10 segundos para ser feito, é indolor, tá? E também através do exame de sangue, chamado PSA. É um exame que tem suas falhas, mas ele é muito sensível, tá? E permite a suspeita do câncer. Quando um dos exames está alterado, e veja bem, um exame não exclui a necessidade do outro, é necessário fazer os dois exames, o urologista prossegue na investigação. Em alguns casos ele pede uma ressonância multiparamétrica de próstata e em caso de suspeita ele precisa pedir um ultrassom com biópsia da próstata, tá? E é esse exame que vai fazer o diagnóstico do câncer. Como que é o tratamento, doutor? Assim que é descoberto, como que é o tratamento? O câncer de próstata, na fase onde o câncer ainda é curável, porque ele está ainda confinado à glândula, ele pode ser tratado através da cirurgia, chamado radical, tá? Que hoje é feita preferencialmente através da técnica robótica assistida, ou seja, nós cirurgiões usamos um robô para fazer o procedimento cirúrgico, que dá muito mais precisão e diminui os riscos da cirurgia.
tá? Ou através de uma outra modalidade de tratamento, que é a radioterapia externa. Através de um método ou do outro, nós conseguimos atingir índices de cura de 96% a 98%. Em casos avançados de câncer, geralmente o urologista tem uma outra estratégia, não é de cura da doença. Nós fazemos uma hormonioterapia através de remédios e, em alguns casos, quimioterapia ou imunoterapia. Doutor, se é uma doença que tem o tratamento, descoberta a princípio, tem a cura, né? Ela não é tão agressiva, pelo que me parece, como outros tipos de câncer, como o câncer de pulmão, por exemplo, né? Ele dá uma certa longevidade mais para o paciente, me corrija se eu estiver errada aqui, de acordo com o que o senhor tem me falado. Por que a gente tem tantas mortes? É a falta da prevenção mesmo, doutor? Exatamente. Apesar da campanha ter tido resultados expressivos, né, de conscientização, os pacientes que cada vez vêm mais ao médico, infelizmente, nós sabemos que 60% dos homens que fazem o exame de rastreamento ainda pegam a doença na fase já avançada da doença. E quando pegam a doença na fase avançada, a chance de cura, que era de quase 100%, despenca para 50%, 30% de chance. Por isso que ainda temos índices altos de morte. Tá? Então, esse alerta vai para que os homens procurem um especialista cada vez mais rápido, porque a doença é curável quando ela ainda não dá sintomas. Doutor, geralmente o homem já é mais difícil ir para o médico, né? Quando ele está vendo toda essa mobilização que a gente está fazendo para que ele vá ao médico, qual é o primeiro médico que ele deve ir? O que ele deve fazer? Tá. O médico que ele deve procurar é sempre o especialista na saúde masculina, que é o urologista, tá? E ele pode aproveitar, inclusive, essa consulta para tratar de outros assuntos que muitos homens não têm conhecimento, que afeta muito a qualidade da saúde masculina. A gente pode citar a questão da andropausa, que a partir dos 40 anos provoca uma queda dos níveis de testosterona, da ordem de 1 a 2% ao ano, e faz com que uma porcentagem dos homens, normalmente aos 50, 60 anos, passem a ter sintomas como perda de massa muscular, queda do desejo sexual, impotência, dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração, tá? Também fraqueza nos ossos. Tudo isso faz com que o homem tenha muita perda da qualidade de vida na terceira idade. E uma simples reposição de testosterona pode recuperar o vigor e o desejo sexual, melhorar a velocidade de aprendizado, a velocidade de compreensão e principalmente a questão da tomada de decisão, tão importante para os homens que normalmente são chefes de família. Tá? E a andropausa afeta principalmente essa capacidade de tomada de decisão. Uma outra questão tão importante quanto para a saúde masculina são as disfunções de ordem sexual. E a gente tem que ressaltar a questão da impotência e da ejaculação precoce, que agora com a pandemia, tá, mostram índices alarmantes de ocorrência no grupo do sexo masculino. E esses dois problemas têm tratamento através de remédios cada vez mais avançados, permitindo que o casal tenha uma vida sexual normal, prazerosa, tão importante nessa época de pandemia. Doutor, além da prevenção, de ir ao médico, de se cuidar, o que mais o homem pode fazer para prevenir as doenças? Olha, além de se cuidar, que é ir ao médico, mesmo quando não tem sintomas, isso com uma periodicidade anual, a partir dos 45 anos de idade, repito, para negros e pessoas com histórico familiar, e a partir de 50 anos de idade, todos os homens, devemos também nos atentar com os hábitos saudáveis, principalmente evitar o tabagismo, que é o hábito de fumar cigarro, devemos evitar o sedentarismo, uma alimentação saudável, principalmente no que tange a saúde da próstata. A gente gosta de ressaltar que nós temos a castanha do Pará, nós temos também o tomate,
que são alimentos que já comprovadamente diminuem o risco de desenvolver câncer de próstata. Tá? Além disso, nós ressaltamos a necessidade da redução do número de parceiros, o uso de preservativos quando a pessoa se envolve com um relacionamento com pessoas que ele não conhece, tá? E tudo isso faz com que a pessoa preserve a saúde. Lembramos que as doenças sexualmente transmissíveis vêm apresentando também altíssimos níveis de ocorrência, principalmente agora com a pandemia, né? Então, as pessoas acabam se descuidando porque pensam que, por exemplo, AIDS não mata mais. Então, hoje, HIV se tornou uma doença, um vírus que provoca uma doença crônica. A gente vê pouca gente morrendo do HIV e as pessoas realmente abaixam a sua precaução e acabam se relacionando sem o uso de preservativo. Então, de uma forma geral, são esses os cuidados que a pessoa pode ter e principalmente vai esse cuidado. Ao menor sintoma, ou mesmo que não tenha os sintomas nessa situação de prevenção do câncer de próstata, deve procurar um especialista todos os anos. Doutor, muito obrigada por senhor conversar com a gente hoje. Vou aproveitar e passar suas redes sociais para as pessoas tirarem dúvidas também. No Instagram é @doutor.flavioizuca. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita e muito obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente aqui, viu? Obrigado. Desejo uma ótima semana. Fiquem com Deus. Obrigada, doutor. Tchau, tchau.